Olá, tudo bem? Então estamos aqui na nossa terceira aula do curso de HTML para empreendedores digitais, ok? E na aula de hoje a gente vai saber para que serve, afinal de contas, o HTML. Então você deve se perguntar, Wagner, mas para que serve o HTML? Na aula passada a gente viu o que é o HTML, de forma simples e objetiva, para você não ficar com excesso de informação que você não vai precisar. Ou você pode até pesquisar mais na internet para se você deseja algo muito mais teórico. Mas agora a gente vai saber para que serve o HTML. Basicamente, na aula passada eu falei sobre a rotulação, certo? Na prática, o que acontece? Eu vou mostrar aqui para você na prática. O HTML serve para a gente se comunicar com o browser. Mas assim, como assim se comunicar com o browser? Diferentemente do que a maioria das pessoas pensam, tudo que elas vê na tela de um computador, tudo que elas vê foi comandado por um homem, ou seja, foi comandado ou mandado, foi programado ou comandado ou mandado, certo? De alguma forma um ser humano falou, disse para que o computador fizesse aquilo. Então tudo que aparece numa tela está por trás alguma coisa que foi uma solicitação de um ser humano. Um ser humano programou ou fez de alguma forma para que aquilo aparecesse. As pessoas usam os computadores e elas usam de forma assim meio cega. Elas não pensam nunca sobre isso. Elas nunca pensam, por que isso aparece na tela do meu computador? Por que aparece esse ícone? Por que aparece essa estrela? Por que aparece essa barra meio preta? Por que essas letras aparecem? Por que essa casinha aparece? Por que essas letras estão aparecendo escritas? Elas não se perguntam o porquê. Mas se elas se perguntassem, com poucas pesquisas elas iam perceber que tudo é programado. Ou seja, tudo que o computador faz é porque algum ser humano pediu para ele fazer, certo? A partir do momento que você entender isso, entender que tudo é programado, tudo foi algum ser humano que pediu para o computador fazer, você já vai parar de olhar para as coisas no computador e achar, né, ou pensar, ou viver com a ideia de que é alguma mágica. E aí você sempre vai se perguntar, o que está acontecendo por trás? Entendeu? Por que está aparecendo esse título aqui, entende? Como que foi feito isso? Como que alguém colocou o título aqui? Então, essa é a sacada para você entender HTML. Por quê? Porque o HTML é a forma com que a gente vai dizer para o browser, certo? Que é o navegador. Esse software que eu estou usando aqui, que é o Google Chrome, ele é um browser, um navegador. Ele serve para a gente navegar nas páginas de internet, ok? Os outros browsers que existem famosos são Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari, certo? Esses são os mais famosos. Basicamente, você deve estar usando um desses, com certeza. Então, o que acontece? Como nada é por acaso, nada é mágica, então, de alguma forma, nessa página que eu estou mostrando para você aqui agora, que inclusive é a página da minha nuvem, você vai perceber o seguinte, que existe um título aqui, e logo depois existe um subtítulo, e depois existe um botão, certo? Como que esse título está aqui, como que esse subtítulo está aqui, como esse botão está aqui? E ainda temos uma questão ainda maior. Como que esse programa, o browser, como que o Google Chrome sabe que isso é um título, isso é um subtítulo, isso daqui é um botão? Como ele sabe disso? Ele sabe porque eu disse para ele. Eu estou falando eu disse porque fui eu que criei essa página, ok? Então, literalmente, fui eu que disse para ele. Eu falei para ele assim, ó, isso é um título, isso é um subtítulo, isso aqui vai ser um botão, ok? Então, ele passa a entender o que eu digo para ele. Então, o HTML é uma forma da gente se comunicar. E como que a gente faz isso? A gente marca o texto. Então, esse texto eu marquei como título. Lembra da aula passada que eu falei do rótulo? Rotular o pote de sal e de açúcar? Aqui a gente diz para ele que é título, certo? Aqui a gente diz para ele que é subtítulo. E aqui a gente diz para ele que é para ser um botão. Entendeu? Então, basicamente, a gente vai se comunicar com o browser. A gente vai marcar as coisas. Tudo na página tem que ser marcado. A gente marca para o browser ler e entender o que é aquilo. Porque senão o browser não entende nada. Ele não sabe nada. Ele vai mostrar uma página toda bagunçada, toda desarquitetada, né? Tipo, letras grandes, pequenas, toda bagunçada, sem nenhuma estrutura. E quem faz isso é a gente dizendo isso via HTML, porque a gente fica colocando as etiquetas, né? Que são
as tags, que você vai ver mais para frente. E aí a gente fica marcando, dizendo, ó, isso aqui é título, isso aqui é subtítulo, aí depois a gente pode dizer, isso aqui é um parágrafo, isso aqui é um título do parágrafo, né? Um título de bloco. Enfim, a gente vai falando, a gente vai explicando, marcando os textos para o browser. Ah, a gente diz que isso aqui é um vídeo, ó. A gente diz para o browser, ó, isso é um vídeo. A gente diz para o browser, ó, isso é uma imagem. Entendeu? Outra imagem. Então, tudo é nós que marcamos e dizemos para o browser que aquilo é aquilo, entendeu? Que aquilo é um título, que aquilo é um subtítulo, que aquilo é um botão, é um link, é uma imagem, tá entendendo? Então é assim que funciona o HTML. Então, por que o HTML é importante também? Por causa disso, entendeu? Porque sem ele, na verdade, nenhuma estrutura de página na internet existe. Sem ele, o browser não faz a leitura da página, ou aliás, vai fazer uma leitura quase como um texto, ou vai fazer uma leitura de algum erro, né? Tipo, dando algum erro, porque ele não vai saber interpretar a página. Então, é necessário que seja marcado as coisas na página para que o browser entenda o que é cada elemento que está na página, ok? Então é assim que funciona, é para isso que serve o HTML. O HTML serve para a gente meio que marcar as coisas na página e o browser, que é o software, né, o navegador, poder ler e entender o que é, certo? Porque se ele não entender o que é, a gente ele vai ler tudo errado, não vai saber posicionar, não vai saber fazer nada, ok? Inclusive é legal porque, por isso que HTML se chama linguagem, né? Apesar de não ser linguagem de programação, é uma linguagem de marcação, que é exatamente isso que a gente está falando aqui, que vai marcar as coisas. Tipo, como se fosse colocar etiquetas, certo? E é linguagem justamente por isso, porque é uma forma de comunicação. É uma forma de você falar para o software o que você quer que seja e da forma com que você quer que seja, certo? Então, é para isso que serve o HTML, para a gente marcar tudo que aparece numa página web e para o browser saber exatamente como ele deve mostrar essa página, beleza? Então, essa aula fica por aqui. A gente vai ter para a próxima aula. E não esquece que se você não acessou ainda, se você não está vendo esse vídeo na minha nuvem, você pode acessar minhanuvem.xyz, certo? Para você ver diversos materiais que eu tenho aqui gratuito na minha nuvem, inclusive um fórum bem bacana, onde você pode fazer perguntas e eu vou te responder o mais rápido possível, legal? Então, acesse a minha nuvem que você vai encontrar muito mais conteúdo bacana, gratuito. E se você já estiver lá, beleza, obrigado, até a próxima aula. Valeu, tchau!